Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então nós vamos falar sobre o fórum da 15ª disciplina do Mais Saúde com a gente. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de iniciar então aquele recadinho básico, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. Então a gente vai falar sobre o fórum da 15ª disciplina, a gente vai descer até aqui embaixo, né? Vamos acessar a 15ª disciplina, a gente já fez um vídeo sobre atividade avaliativa, e parece que novamente veio com algum probleminha, então quem não viu ali pode estar vendo depois. E a gente vai ter que responder o fórum, vamos clicar aqui em participar, tá? Então o fórum tem o seguinte título: o que você olha, enxerga e vê em um território. Tá? Aí ele vai trazer uma historinha, onde diz que em visita à residência do idoso, tá, no território de Armação, Arlinda, que é a ACS, percebeu que há diversas rachaduras nas paredes e no teto da casa, fazendo com que nos dias de chuva a água invada a moradia. Ainda observou um volume excedente de materiais, que ao longo do tempo o usuário foi acumulando, favorecendo a concentração de bichos, né, como rato, barata e larvas de alguns insetos. A gente podia colocar aqui também a questão do mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. Em conversa com o idoso, percebeu que ele teve perda acentuada de peso, apresenta tremores, falas desconexas e choro excessivo. Arlinda, juntamente com a enfermeira da unidade, problematizam as condições de moradia do bairro e do território, e que não é apenas a casa de seu Everaldo, né, que está nessas condições. Preocupam-se com a falta de saneamento básico, as famílias que moram perto do córrego barra balão, né, então onde passa a água, além do lixo em excesso pelas ruas, bem como a presença de animais barra insetos. A enfermeira relata ainda um número expressivo de casos de doenças advindas daquele local. A partir da sua compreensão e das suas vivências nos diferentes bairros barra território, dando a forma como olha, enxerga e vê o território, o que você pode considerar sobre como o território se apresenta, a partir do caso apresentado, né, ou também de sua experiência como ACS e ACE. Tá? Então ele quer que a gente faça um relatinho sobre como a gente olha, enxerga ou vê o território, podendo se basear no relato aqui do seu Everaldo ou na nossa experiência como agente de saúde. Tá? E aí depois disso a gente tem outra questãozinha, que após a identificação barra sensibilização em relação à situação apresentada, escreva algumas palavras ou frases sobre como você entende o território, como um lugar de encontro, de vida, de saúde e de doença. Aí ele dá alguns exemplos de frases que a gente pode estar utilizando. Né? Então, uma questão de território é o encontro de diferenças sociais, né? Território, pertencimento, causas de doenças, condições de igualdade e etc. O território é um local onde se identifica indicadores de saúde. Então, basicamente, o que a gente vai estar... Aí, depois lembrando, né, pessoal, vai digitar a sua resposta aqui nesse primeiro quadradinho da parte branca, aqui nesse primeiro retângulo, vai digitar a resposta aqui e vai estar clicando aqui em responder para a tutora estar avaliando. Tá? O que a gente vai estar precisando fazer aqui? A gente vai estar precisando dar uma olhada, uma enxergada e uma visualização sobre o território. E o que a gente pode considerar a partir do caso apresentado ou também da nossa vivência, né, da nossa experiência como ACS e ACE. A gente pode estar observando então que o território ele vai ser um reflexo então de condições de saúde e ambientais da população que nele habita. Vamos falar aqui a partir do caso do seu Everaldo, idoso ali, né? Então, a partir desse caso que a gente pode observar, nós podemos perceber que o espaço onde o seu Everaldo vive, ele apresenta múltiplos fatores de risco para a saúde, como questão moradia precária, já que a casa dele tem rachaduras e ele tem a questão de entrar água, né? A gente tem um problema de acúmulo de lixo, né? Como a gente pode perceber, ele é um acumulador, né? E pelo próprio relato das enfermeiras ali, a gente observou da enfermeira da agente de saúde, né? Que a rua como um todo tem esse problema com o lixo. A gente tem presença de vetores que causam doença, né, como a questão do rato, pode estar transmitindo leptospirose. Imagina, choveu, né, tem uma presença significativa de rato, a água elevou, começou a invadir as casas, as pessoas andavam pé descalço, a água se misturou com a urina do rato e começou a ter casos de leptospirose. Então, é um cuidado que tem que ter. Outro problema, não tem questão de saneamento básico. Então, uma questão que as pessoas podem ter muito mais problemas gastrointestinais, né? Então, esses elementos acabam impactando diretamente o bem-estar físico e mental dos moradores, né? Contribuindo, então, para o surgimento de doenças infecciosas e também para o agravo de condições de saúde, né? Então, questão de pessoas que são hipertensas, diabéticas,
quadros depressivos e uma série de outros fatores que pode estar ocorrendo, né? Além disso, então, essa condição emocional do seu Everaldo ali, né, demonstra sinais de sofrimento psíquico, né? Como a gente pode perceber algumas aulas atrás, o que era o sofrimento psíquico, né, que a gente estava comentando nos vídeos anteriores. Ele pode estar relacionado a uma questão de vulnerabilidade social, né, já que ele provavelmente recebe apenas uma aposentadoria e talvez não receba mais algum tipo de benefício, né, tem dificuldades para se manter. Tem uma questão de isolamento, né, que evidencia a necessidade de uma abordagem integrada entre a saúde mental e a questão da saúde como um todo, né, a questão da assistência social, para ver família desse morador, se ele tem família ou não tem, né, o que pode ser feito, se ele pode ser encaminhado para algum lugar, pelo menos para fazer um tratamento por um tempo, se a gente consegue ajudar ele a limpar essa questão do pátio dele, né, então são questões que a gente pode estar observando. Dessa forma, a gente compreende, então, que o território deve ser visto não apenas como um espaço geográfico, né, mas como um ambiente vivo, onde os fatores econômicos, ambientais, culturais, eles interagem e influenciam a saúde da população. E aí a atuação do ACS e do ACI vai ser fundamental para identificar essas condições, né, promover ações de prevenção e articular redes de apoio para melhorar a qualidade de vida da comunidade como um todo. Então, basicamente, a primeira parte do fórum que a gente precisa fazer é um relatinho, né, sobre essa questão. Ou a gente pode usar o contexto que foi dado ali sobre o seu Everaldo, né, e elencar os principais problemas que tem no território e na casa dele, né, na questão da saúde dele, ou a gente pode pegar e fazer um relato baseado no nosso próprio território. Por exemplo, vou dar exemplos aqui da rua onde eu atuo. Tá? A gente tem alguns problemas na nossa rua. Então, é um território que ele é de chão batido, né? Então ele não é pavimentado, não é nada. No verão é muito complicado por causa que é uma região que chove menos, né, que o habitual. Então tem muita poeira. Então as crianças e as pessoas de mais idade têm problema respiratório, né, por causa que a poeira fica circulando pelas casas. Então as pessoas têm que limpar muito a casa. Tem as valetas são a céu aberto, então a gente tem problemas de infecção gastrointestinais. A gente tem problema que tem um lixão a céu aberto, né, que é um terreno que não tem morador, não tem proprietário, né, não sabe quem é o proprietário, todo mundo larga o lixo ali. Tem pessoas de outro lugar largar o lixo ali. A gente tem várias outras séries de pequenos casos que a gente pode estar elencando, né. Então a gente pode estar dando o relato do nosso território. Por exemplo, mas aqui no meu território tem um problema muito significativo que é qualquer chuva alaga o bairro todo, por causa que tem um córrego que não é tratado aqui e enche a comunidade. Pode falar sobre isso, pode falar sobre outros fatores que identificou, pode falar por vários fatores que acabou identificando essa questão do território. Tá? Então, nessa primeira parte, a gente faz um relato ali, ou baseado no que tem no texto, né, dizendo as condições de saúde que tem ali e que afetam a população, ou a gente pode fazer sobre o nosso território. Tá? E aí, são inúmeras questões que podem estar sendo observadas. E um segundo fator que eles querem que a gente acabe elencando, tá? É falar algumas frases que representam essa visão sobre o território. Por exemplo, a gente pode dizer que o território ele é um espelho das desigualdades sociais e da saúde da população. Porque na minha microárea, a gente tem casas que são completamente sem estrutura, né? Não querendo desmerecer o pessoal que mora ali, mas são casas que são escoradas, tem vários remendos de madeira, né? Estão escoradas por outras madeiras que estão fincadas no chão, enquanto que tem casas que têm 2, 3 andares, são sobrados, são extremamente arrumados, né? Pátios grandes, né? Com um monte de coisas dentro. Então, o território vai acabar representando essa desigualdade. Né? E isso tem a ver também com a questão do acesso à saúde, né? Então, essa pessoa que tem a questão do barraco, né? Ela vai precisar muito mais ser dependente do SUS, enquanto que a pessoa tem um sobrado de 2, 3 andares, vai estar tendo uma condição talvez melhor de estar acessando serviços particulares. Outra fase que a gente pode estar elencando ali, né? Saúde não é apenas a ausência de doenças, mas também condições dignas de moradia e saneamento. Não quer dizer que uma pessoa não tem problema de saúde, que ela não vai ser afetada. Então, que ela também pode ser afetada de ter sua dignidade modificada por causa da questão de moradia e saneamento. Outra frase, o território é um espaço de desafios, mas também de possibilidade para a promoção de saúde.
Por exemplo, a gente pode ir numa comunidade que é extremamente resistente, mas essa resistência deles também é uma questão de a gente estar promovendo saúde e mostrar para eles os cuidados, todos esses fatores. Né? Cuidar da saúde da população é um olhar para um contexto em que ele vive, né? Então, tá olhando para vários fatores e a gente pode estar elencando várias outras frases, né? Que a gente pode estar dizendo ali, ó, como por exemplo, no território encontramos histórias de vidas, desafios sociais, né, e determinantes que impactam a saúde. O território é um espaço de contraste, onde a saúde e a vulnerabilidade caminham lado a lado. O território revela não apenas as populações que moram ali, mas como a vivência e o adoecimento deles. Saúde e doença são reflexos de condições do território e do acesso aos direitos básicos. O território é um espaço de pertencimento, mas também de desigualdade, né, que exigem ação coletiva, e aí cada visita domiciliar é um olhar sobre o território e suas necessidades de transformação. Então, esse fórum, pessoal, a gente tem duas questãozinhas para estar observando. Primeiro, é a gente fazer, então, uma questão de compreensão de vivências, né, nos diferentes bairros, é como a gente olha, enxerga e vê o território, que pode ser considerado como o território apresenta, né, então a gente pode estar observando ali o que foi feito pelo caso apresentado ou também da nossa experiência como ACS e ACE. A gente faz o relativo dos problemas, das virtudes que a gente pode identificar no território. Tá? E depois ele quer que a gente crie algumas frases de efeito em relação ao território. Aí tem esses exemplos aqui que ele apresentou, né? E os exemplos que a gente acabou falando ali, que quem quiser pode estar escutando eles depois e estar colocando essa partezinha final ali do vídeo, tá? Então, pessoal, esse fórum aqui, ele é um pouco mais complexo, né? Então a gente vem já observando que eles têm se tornado mais complexos de um tempo para cá. Então, essas são as formas que a gente tem que estar observando e respondendo ele. Lembrando que a gente precisa fazer o relatinho ali, ou do caso, ou da nossa experiência, e colocar algumas frases de efeito no final, depois que a gente acha, em relação ao território. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.